Seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Ismael Oliveira. Conteúdo: Bypass, Double URL Encoding, mais Local File Inclusion. Vamos criar um laboratório vulnerável a Local File Inclusion? No modo simples, primeiramente. Contexto: será uma livraria online. Vamos adicionar uma base HTML para criar a nossa index. Poxa, Ismael, mas o que está acontecendo? Estamos desenvolvendo o nosso próprio site vulnerável a Local File Inclusion para poder entender a lógica do bypass. Vamos adicionar um title escrito vulnerável. Logo após um beta charset UTF-8. Beta charset UTF-8 caso precisar utilizar algum caractere com situação. Qual será o contexto deste site? Será uma livraria online onde a pessoa pode escolher uma determinada opção, que esta opção será um arquivo de texto a ser aberto. Em qual sentido esse arquivo de texto? Imaginando que é um arquivo de texto apresentando alguma descrição de algum livro desta livraria online. Vamos adicionar um H1 com style color blue para ficar bonitinho. Escrito, vamos adicionar, escolha um livro. Pode ser, escolha um livro. Logo após, vamos adicionar um formulário. Este formulário, vamos adicionar um input, ou melhor, um input não. Vamos adicionar as seleções. Select. Vou identar esse select para cá. Ou melhor, pode deixar ele aqui, não tem problema. Fecha esse select. E indento mais para lá as opções. Deste formulário será enviada uma requisição do tipo GET para este mesmo lugar. Por isso eu deixarei o action vazio. Qual será a primeira opção? Vai ser o primeiro livro. Vamos adicionar 3 opções. Primeiro, segundo, terceiro livro. Segundo livro. E por último, o terceiro livro. Ok. Terceiro livro. Vamos adicionar values, que será o conteúdo a ser enviado no parâmetro, inclusive o nome do parâmetro será livro, pode ser. E agora vamos adicionar aqui os valores, que serão nomes de arquivos de texto que vamos criar neste mesmo diretório. Então será livro 3.txt, livro 2.txt e livro 1.txt. Ok. Vamos criar aqui uma input type submit para enviar esse formulário com value de visualizar. Só visualizar, pode ser. Visualizar. Vamos adicionar aqui também um style background menos color blue e um color white. Vamos adicionar aqui também um HR para ficar mais bonitinho. E aqui colocamos um código PHP. E este código PHP irá fazer uma verificação. Mas se o quê? Se estiver chegando aqui alguma requisição do tipo GET de algum parâmetro chamado livro, então eu quero fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero realizar o include, que esta função include, ela simplesmente pega um conteúdo de um determinado arquivo que você passar para cá e vai incluir aqui dentro. Por isso que ela tem esse nome, o include.
Existem outras funções do PHP também, como a require e a require once, que consegue capturar o conteúdo de determinado arquivo e incluir aqui dentro. Tá? Neste caso, ou simplesmente abrir arquivo, tá? Então, vamos adicionar aqui o nosso parâmetro, livro. Feito isso, vamos agora criar nesse mesmo diretório alguns arquivos de texto, que será o livro 1.txt, o livro 2.txt e o livro 3.txt. Vamos escrever alguma coisa dentro deles, por exemplo, vamos colocar que o primeiro livro é Segredos da Mente Bilionária. Vamos apontar para livro 1.txt. Para o livro 2, vamos adicionar, por exemplo, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, Aleatório. E no terceiro livro, vamos adicionar Psicologia do Dinheiro. Ok. Então temos 3 arquivos de texto. Livro 1, livro 2 e livro 3. Vamos habilitar o nosso servidor local, php-s, localhost, 2.80. Localhost. E temos aqui, primeiro livro, segundo livro, terceiro livro. Deixa eu apenas alterar isso aqui. Vim index. Escrevi aqui errado, ó. Value. Prontinho. Vamos visualizar o primeiro livro, Segredos da Mente Milionária. Segundo livro, Pai Rico, Pai Pobre. Terceiro livro, Psicologia do Dinheiro. Ok. Analisando a URL, observamos que temos o seguinte parâmetro. O parâmetro livro, que aceita como valor o nome de um arquivo de texto. Portanto, se eu passar aqui /etc /pswd, temos um local for inclusive. A possibilidade de você conseguir incluir o arquivo, o caminho de um arquivo completo e visualizar o conteúdo deste arquivo. Temos aqui um local for inclusive. Mas agora o desenvolvedor irá pensar em segurança. Portanto, o desenvolvedor irá colocar um filtro de segurança bloqueando o sinal de barra, evitando que a gente consiga passar /etc /pswd, por exemplo. Ou mesmo pontos barras, né? Pontos barra, etc /pswd. Ok, se retirar as barras, obviamente ficará um pouco complicado de passar o arquivo pswd a algum outro tipo de arquivo. Lembrando que estamos passando como prova de conceito o arquivo pswd. Mas lembre-se que Local for Inclusion não é exclusivamente ambiente Linux. Aqui estamos abordando ambiente Linux, que é o mais comum, mas nem sempre será apenas ambiente Linux. Local for Inclusion também pode acontecer em servidores do tipo Windows, dentro de IIS, por exemplo, com Windows Server. Lá, obviamente, não vai existir arquivo pswd. Mas vamos adicionar aqui o seguinte filtro de segurança, que será um str_replace, que é para substituir uma string. E qual será a string que eu quero substituir? Eu quero identificar toda vez que aparecer um sinal de barra e substituir ele por nada. E de onde está vindo de uma requisição do tipo get, de um parâmetro chamado livro. Vamos salvar. E agora vamos tentar novamente visualizar os livros. Veja que funciona normalmente. Normalmente funciona. Agora vamos tentar passar /etc /pswd. Veja, não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque ele está capturando o sinal de barra, removendo. Portanto, um filtro de segurança válido aqui. Conseguimos corrigir esse problema. Porém, por alguma razão que seja, o desenvolvedor precisa ou simplesmente adiciona uma decodificação de URL. Lembrando que codificação de URL você terá como referência na RFC 3986, que é a referência
RFC, URI. Existe uma certa diferença entre URL e URI. Uniform Resource Locator, Uniform Resource Identifier. Na seção 2.1, se você olhar com calma, você encontra a codificação de URL na seção 2.1. Está bem aqui, ó, codificação de porcentagem. O mecanismo de codificação percentual é usado para representar um octeto de dados em um componente quando o caractere correspondente desse octeto está fora do conjunto permitido ou está sendo usado como um delimitador de ou dentro do componente. O octeto codificado por porcentagem é codificado como caractere tripleto, consistindo no caractere de porcentagem, seguido pelos 2 dígitos hexadecimais que representam o valor numérico deste octeto. Uma pausa durante este vídeo. É importante eu lhe dizer que os cursos da Formen Hackers já estão no ar. Para mais informações, acesse formenhackers.com. Continuando com o conteúdo deste vídeo. Para uma codificação de porcentagem acontecer, é muito simples. O navegador, o nosso browser, Firefox, Google Chrome, Opera, qual que seja o navegador, automaticamente pega o valor hexadecimal de um caractere e adiciona uma porcentagem atrás dele. Simples assim. Você pode pegar a tabela ASCII, vamos pegar aqui no terminal, que é mais bonitinho. Se você tiver em ambiente Linux, Debian, execute apt install ASCII. Se você estiver em ambiente Arch Linux, igual eu, digite pacman -sy ASCII. E aí você terá essa tabela aqui. Simples assim. Olhando esta tabela, você consegue saber qual que é o valor hexadecimal de determinado caractere. Com base nisso, vamos olhar qual é o valor hexadecimal da barra. Se você olhar aqui com calma, você vai descobrir que o valor hexadecimal da barra é 2F. Está bem aqui, ó. 2F é o hexadecimal de uma barra. Para acontecer a codificação, então, muito simples. Você coloca % 2F. Só isso. Automaticamente ele se transforma numa barra. Lembrando que esse processo é automático do próprio navegador fazer isso aqui. Em toda requisição HTTP que é enviada, o navegador automaticamente já aplica essa codificação de porcentagem em caracteres como barra, parênteses, cifrão, como sinal de aspas duplas, aspas simples, exclamação e afins. É automático dos navegadores fazerem isso para enviarem os valores nos parâmetros numa requisição HTTP. O conteúdo de um parâmetro HTTP automaticamente é enviado codificado em porcentagem. Então isso é automático do browser. Ou seja, quando está acontecendo esse filtro de segurança aqui, estamos identificando o conteúdo do parâmetro livro que está chegando aqui no arquivo PHP. Só que lembre-se que é automático em cada requisição HTTP já chegar os valores codificados, ou seja, aqui já está chegando o valor de barra codificado em porcentagem. O PHP está decodificando isso aqui já. O PHP já está aplicando uma decodificação de porcentagem bem aqui para poder aplicar esse filtro, strreplace, para entender que é uma barra. Agora, por alguma razão que seja, o desenvolvedor vai aplicar uma segunda decodificação, que vai ser com URL decode. Veja que ele está aplicando uma segunda decodificação após já ter passado por esta. Então veja que tem a primeira decodificação que vai aplicar esse filtro. Após isso, vai decodificar mais uma vez com URL decode do PHP. Então tem 2 decodificações acontecendo ao mesmo tempo aqui para a codificação de porcentagem ou codificação de URL. Algo interessante. Pense, se uma codificação de porcentagem ou codificação de URL é apenas pegar o valor hexadecimal e colocar uma porcentagem atrás, como é o sinal de porcento em hexadecimal? Se você olhar na tabela ASCII novamente, você irá descobrir que o sinal de porcentagem em hexadecimal é o número 25. Veja só, número 25 em hexadecimal. Portanto, para codificar o sinal de porcentagem, adivinha, você coloca porcentagem 25. Porcentagem 25 irá se transformar em porcentagem quando decodificado. Interessante. Agora, e se você colocar porcentagem 25, 2F? Quando for decodificado pela primeira vez, ele vai decodificar aquele porcento 25, então vai ficar %, só que ele vai se juntar com 2F restante, e ficará % 2F. Decodificando mais uma vez, se transformará numa barra. Simples assim.
Então veja que tem a primeira decodificação, que aplicando a primeira decodificação, ele se transforma em %2f, fazendo a segunda decodificação de 2f, %2f, se transforma numa barra. Então veja que tem dupla decodificação de URL neste exato momento. Agora, é justamente com esta análise que fizemos que vamos conseguir explorar um local file inclusion bem aqui. Analise. Vamos salvar o código. E vamos pegar um payload simples. /etc /pswd. Vamos copiar. E vamos colocar como valor do parâmetro. Veja, nada funciona. Nada funciona. Agora, vamos adicionar o seguinte payload por 125, 2f, etc, por 125, 2f, pswd. Vamos pegar esse payload e vamos verificar. Veja, desta vez temos um local file inclusion perfeitamente funcionando. Por quê? Porque está acontecendo duas decodificações de URL. A primeira decodificação pega o %252f e se transforma em %2f. Aplicando mais uma decodificação, se transforma em uma barra. Portanto, temos um bypass para local file inclusion com dupla codificação de URL. Estamos aqui colocando o sentido de dupla codificação de URL, mas poderia ter 3 codificações, 4 codificações, 5 codificações. Então veja que não é apenas double URL encoding, poderia ser mais ainda. A depender, é claro, de como está configurado no back-end. Neste contexto que estamos abordando, ele está configurado no back-end para 2 codificações, mas poderia ter 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Depende da situação onde esteja no back-end. Mas veja que nem sempre você consegue ter um local file inclusion com um payload básico /etc /pswd. Às vezes você precisa variar, como neste caso, variamos com double URL encoding, adicionando um %25, 2f, e ficou %25, 2f, etc, %25, 2f, pswd. Colocamos pswd como prova de conceito, como POC, mas poderia ser outro tipo de arquivo também, como por exemplo, poderia ser o arquivo hosts, como prova de conceito, não há problema nenhum. Até porque também precisamos lembrar que o motivo de conseguirmos visualizar o conteúdo destes arquivos é por motivo de estar configurado em nosso ambiente Linux a permissão de leitura desses arquivos. Porque e se o administrador do sistema alterar a permissão de leitura? Colocando, por exemplo, a permissão de 6000 para o pswd, ou seja, ler e executar para o dono do arquivo, nenhuma permissão para o grupo de usuários e nenhuma permissão para outros. Veja que, no caso que exploramos, ele tem que ter uma permissão de leitura para outros. Se você fizer um teste em ambiente Arch Linux, você vai perceber que, por mais que tenha uma configuração diferente, uma configuração dessa, em testes de localhost, se você criar um laboratório vulnerável, você vai perceber que ele vai conseguir ainda visualizar o conteúdo do arquivo pswd. Mas se você fizer o teste em ambiente Debian, inclusive a maior parte dos servidores web são Debian, você vai perceber que já no ambiente de teste localhost, por exemplo, você não vai mais conseguir visualizar o conteúdo de um arquivo que esteja configurado nessas permissões Linux, por exemplo. Então veja que há um contexto diferente aí também em relação a essa parte de permissões ou não permissão de arquivos ou diretórios ali dentro no contexto de local file inclusion. Este é o conteúdo do vídeo de hoje. Bypass double URL encoding mais local file inclusion. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado. Foreman Hackers deseja uma boa sorte, bons estudos, boas revisões. Dê uma pesquisada a mais sobre a RFC 3986, com essa referência de URI, Uniform Resource Identifier. Dê uma pesquisada a mais também sobre Local File Inclusion e sobre WRL Encoding. Pega uma referência da WASP também, muito interessante.
Desejo uma boa sorte, bons estudos, boas práticas e até a próxima. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.